Olá, a história de Abraão e da Terra Prometida, bem, quase toda a gente a conhece, certo? Mas e se a parte mais importante dessa história tiver passado despercebida à maioria de nós? Nesta análise vamos olhar para isto de uma perspectiva radicalmente diferente. E se a jornada nunca foi sobre o destino, mas sim sobre o propósito? E se a Terra Prometida não fosse de todo o que sempre pensámos que era? Para começar, vamos lançar já a pergunta que muda tudo e que está no centro da nossa conversa de hoje. E se a grande busca de Abraão não fosse por um pedaço de terra, mas por algo muito, muito mais fundo? É esta questão que nos vai guiar por um caminho completamente novo para entender esta história tão antiga. Ok, para responder a essa pergunta, temos de recuar um pouco e ver o cenário completo. Porque reparem, o chamado de Abraão não acontece do nada, num vácuo. Foi, na verdade, um reset divino, uma resposta a um problema fundamental que a humanidade estava a enfrentar. E que problema era esse? Segundo esta interpretação, era a falta de paternidade. Mas calma, o que é que isso quer dizer? Não estamos a falar de pais e filhos no sentido literal. Estamos a falar de propósito. A humanidade, de alguma forma, tinha perdido o norte, tinha falhado em levar para a frente o plano original de Deus para o mundo. Depois de Adão e de Noé, a Terra estava como que estagnada, a precisar urgentemente de um novo começo. E este slide mostra exatamente porquê. De um lado, vemos as tentativas falhadas. Adão, que não conseguiu exercer o seu propósito, e Noé, que acabou por amaldiçoar a sua própria linhagem. Do outro lado, uma base nova, um novo fundamento, Abraão. Ele foi o escolhido para regenerar esta ideia de propósito, de paternidade, e tornou-se um ponto de partida tão fundamental, tão importante, que a genealogia de Jesus, lá no Novo Testamento, começa com ele. Nem com Adão, nem com Noé. Começa com Abraão. Vamos então avançar para a natureza da promessa de Deus a Abraão. E aqui, atenção, porque este ponto é mesmo crucial. Não se tratava de algo para ser conquistado, mas sim de um presente para ser recebido. Uma mudança de mentalidade total. E a chave para perceber isto está na linguagem usada. Reparem bem, Deus não diz eu vou dar-te esta terra, como algo no futuro. Não. Ele diz tenho dado. O verbo está no passado. Isto significa que, na perspectiva de Deus, o presente já estava entregue. A terra já era de Abraão. A tarefa dele não era lutar por ela, mas simplesmente caminhar em direção àquilo que já era seu por direito. E isto vira tudo de cabeça para baixo, não é? Pensem bem, em vez de uma mentalidade de campanha, de luta, de ter que escalar muralhas para conquistar alguma coisa, a ideia aqui é outra. É um movimento baseado na fé. É simplesmente andar em direção a um portão que já está aberto. Abraão não precisava de lutar por aquilo que já lhe tinha sido dado. A única coisa que ele precisava de fazer era acreditar e ir. E esta diferença é abismal. De um lado temos o que a fonte chama de religião, um sistema baseado no nosso esforço, naquilo que nós temos de fazer para obter algo de Deus. Do outro lado, o reino, um princípio divino que funciona ao contrário. Baseia-se em receber o que já foi prometido e, a partir daí, dar. São duas formas completamente opostas de se relacionar com o divino. E isto leva-nos àquela que é, talvez, a reviravolta mais surpreendente de toda esta história. Quando Abraão finalmente chega à Terra Prometida, o papel dele não é tomar posse, de todo. É exatamente o oposto. É dar. Imaginem só o paradoxo. Abraão chega ao lugar da abundância, a terra que mana leite e mel, e descobre que ela está vazia, que não tem nada para lhe oferecer. E porquê? Porque a terra não estava ali para o servir, estava à espera que ele a servisse. Ele precisava de investir primeiro, de semear, antes de qualquer colheita ser possível. Então, o processo divino desenrola-se nestes 3 passos. Primeiro, chegar ao lugar com a promessa bem viva na mente. Segundo, e este é o passo mais importante, semear. E aqui está o ponto-chave. A semente não era para ser lançada ao chão, à terra. Era para ser semeada nas pessoas. O investimento era relacional, era humano. E só então, como resultado desse investimento, é que viria a colheita da verdadeira herança. E aqui, neste slide, fica clara a distinção mais importante de todas. A promessa eram as coisas que se podiam tocar. A riqueza, os bens, o território, era aquilo que Abraão pensava que ia receber. Mas a herança, o verdadeiro tesouro, era algo infinitamente mais valioso. Eram as pessoas.
O objetivo final de Deus não era dar-lhe um lugar, mas sim um povo. Claro que a jornada de Abraão não foi uma linha reta. Houve desvios, como a sua ida para o Egito, e a fonte interpreta os sentimentos negativos que vieram desse desvio não como um simples erro, mas como uma ferramenta divina, com um propósito muito específico. A certa altura, Abraão desvia-se. Ele sai de Canaã e vai para o Egito. Basicamente, ele troca o foco na herança, que eram as pessoas, pelo foco na promessa material. E como seria de esperar, as coisas correm mal. Ele volta, mas volta diferente, frustrado, a sentir o peso de um erro. E é aqui que a fonte introduz um conceito mesmo poderoso: a frustração santa. A ideia é que, por vezes, é o próprio Deus que permite ou até cria estes ambientes de frustração, não para nos punir, mas para nos levar a uma viragem, a uma mudança de rumo que é absolutamente essencial. Então, para que serve esta frustração santa? Não é um castigo, é um mecanismo de realinhamento. Primeiro, serve para chamar a atenção quando se está a ir pelo caminho errado. Depois, leva a procurar de novo a direção divina. E, finalmente, essa luta interna torna-se o catalisador que pode mudar um destino, forçando um crescimento que, de outra forma, talvez nunca acontecesse. Muito bem, vamos agora juntar todas as peças do puzzle. Esta jornada, a promessa, o ato de semear e até mesmo a frustração. Tudo isto culmina numa revelação final sobre a verdadeira identidade da Terra Prometida. Voltamos então ao paradoxo central. Ele chega à terra que supostamente mana leite e mel, mas encontra-a estéril, sem nada para lhe oferecer. Porquê? E aqui está a conclusão, que é de arrepiar. A terra estava à espera que ele chegasse, para que ele a pudesse fazer manar leite e mel. A fonte da bênção não estava no lugar, estava na pessoa que Deus estava a formar. Abraão tinha de se tornar a terra prometida para os outros. E esta citação resume tudo na perfeição. O processo inteiro nunca foi sobre dar uma terra a Abraão, foi sobre formar Abraão para a terra. O foco de Deus nunca esteve no destino geográfico, mas sim no desenvolvimento do caráter de uma pessoa. E isto deixa-nos com uma reflexão final para pensarmos. Se a grande lição de Abraão é que a semente da promessa é carregada dentro das pessoas, então a pergunta muda completamente. Não é o que é que o mundo tem para me dar, mas o contrário. Que leite e mel, que propósito, que bênção está o mundo à espera que cada um de nós semeie.